Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review da semana, perdão, mais uma semana que eu tô soltando no sábado, mas ontem teve vídeo, confere lá, tá? No izinho aqui em cima. Lembrando que esse episódio é o último episódio de setembro, o próximo episódio só em outubro, tá bom? Então vamos lá conversar sobre o anime Pokémon, esse episódio que eu poderia resumir esse episódio com uma simples captura. Mas vamos conversar, vamos ver o que a gente consegue desenvolver nessa review de hoje. Bora lá, deixa seu like, ele ajuda bastante. E vem comigo, não esqueça de deixar seus comentários aí embaixo. Bora lá então para mais um vídeo. Ash e Go estão correndo atrás de um Voltorb Shiny. E a Koharu está no caminho, e eles pedem para ela tentar impedir o Pokémon, mas ela acaba se assustando. Mas com isso, o Go consegue capturá-lo. Eu poderia terminar a review aqui mesmo, com o fato do Go ter capturado o seu primeiro Pokémon Shiny, um Voltorb. Porque, no resumo do resumo, essa foi a essência, assim, que eu achei o clímax do episódio. Mas tem mais coisas que acontecem, mas não são tão interessantes assim. Eu acho que o roteiro tentou dar uma quebra de tabu, assim, pro episódio, mas não saiu muito bem. Bom, vamos lá então, vamos continuar com a história. Após a captura, Ash, Go e Koharu acham um Voltorb muito bonito, as cores dele. Mas não só eles. Um moço e o seu D-Watch são impressionados com o Pokémon também e acabam abraçando o Pokémon e ele acaba explodindo. Ele se chama Abel e ele vem de Kalos. Ele faz parte do Pokémania Azul. Sim, pessoas que gostam de Pokémon azul. Ele diz que veio para Kanto para aproveitar ao máximo os Pokémon dessa região, obviamente na cor azul. E ele possui um D-Watch como parceiro dele ali. Então, ele convida todos para uma atividade azul. Em resumo, é um dia reservado para os Pokémon da cor azul, com vários eventos pela cidade. E todos concordam em ir com ele. Bom, Koharu não está muito afim, mas a Ivy acaba animando ela e ela decide ir junto também. Enquanto eles vão até a exposição dos Pokémon azul, que é o primeiro local que eles vão conhecer hoje, a equipe Rocket está reclamando de não ter dinheiro para fazer grandes sabotagens. E eles acabam ouvindo a conversa de Abel com os pirralhos e decidem tirar proveito desses fãs Pokémon azul para acabar lucrando. Na exposição, temos vários quadros com vários Pokémon da cor azul, inclusive um Voltorb Shiny. E o Voltorb do Go acaba observando o quadro e fica pulando ali para dar uma espiadinha. O Pikachu e o Grookey também ficam brincando com ele de pular para ver o quadro. Bom, Ash e Go tentam ir até o Voltorb para entender, né, um pouquinho mais de perto o que eles estão olhando, mas o Abel impede. Na visão dele, é um momento único de um Pokémon azul observando a si mesmo. Eles não entendem muito bem e aí o Abel pega um quadro de um Brionne para explicar melhor o que está acontecendo. Na visão dele, ao ver um quadro de um Pokémon azul, você tem que extrair a situação num total e usar a imaginação para tentar entender o que acontece na imagem. Ou seja, em resumo, você dá uma bela fanficada de uma cena representada na foto. Abel imagina que Brionne é uma dançarina, mas algo a incomoda, está perdida em sua própria história e quer dançar melhor. Então um dia ela estava treinando, se feriu e encontrou o Abel, que a ajudou, e assim ela se apegou ao Abel antes dele ir embora e impediu que ele fosse, e assim eles começaram uma bela dança. Ash se impressiona com o poder de imaginação do Abel, mas um homem chega refutando ele, falando que ele está completamente equivocado sobre a interpretação do quadro de Brionne. É um cara que se chama Brutus e ele possui um Milstick, que aparentemente já é um rival de longa data do Abel, e o Milstick também não vai muito com a cara do D-Watch. Ele então diz que Abel está viajando e diz que Brionne na foto tem olhos fortes, mas não está sendo levada a sério, até que ele chega e pede para ela não chorar. E ele dá forças ao Pokémon e começa a treinar até virar um Primarina. Mas eles parecem não concordar muito com a história um do outro. Lembrando que isso aqui é tudo fanfic dos dois. Nesse momento, a equipe Rocket chega, disfarçados de fotógrafos da exposição, oferecendo fotos do Wobbuffet. Mas o Wobbuffet fica tão incomodado com a exposição e obsessão dos caras em cima dele, que ele sai correndo, fazendo com que a equipe Rocket acabe indo também embora correndo atrás do Wobbuffet. Logo após, Brutus vê o Voltorb do Go e tenta abraçá-lo, resultando numa explosão.
Em um beco na cidade, a equipe Rocket está tentando convencer o Wobbuffet a retornar, mas ele não quer. O Meow traduz e diz que o Wobbuffet falou que foi a coisa mais horrível que já aconteceu com ele. Toda aquela exposição, ele fica sendo observado, ele não gostou. Então ele decide retornar para a Pokébola. E aí a equipe Rocket precisa bolar um plano novo para que essa situação dê certo. Já Able, Ash, Go e Koharu estão no parque. Able está frustrado com Brutus, pois na visão dele, eles sempre se encontram e ele sempre é do contra, então ele se irrita. Mas ele acaba se acalmando e diz que a atividade azul deve continuar. Os meninos estão empolgados, mas a Koharu ainda tá meio sem graça com essa situação toda. Bom, o próximo local a ir é o café administrado por um membro da Pokémania. Lá eles serviram um suco azul para todos e o Able está super animado. Mas até lá, o Brutus está. Pois é, Brutus está comendo panquecas na cor azul. Ele diz que Able não é um bom entusiasta da cor azul e não sabe muito bem o que pedir e aproveitar num dia como esse. Mas Able diz que ele está errado. E aí ele pede uma torrada com uma espécie de geleia azul especial e eles ficam discutindo sobre a comida e quem tem a comida mais gostosa na cor azul. Koharu continua não entendendo por que eles rivalizam tanto. Go então diz que entende a rivalidade dos dois. Quanto mais ele ama uma coisa, mais ele não quer perder pra ninguém e acaba ficando obcecado. Mas Koharu e Ash não gostam muito dessa ideia do Go. Pra eles deveriam aproveitar juntos, já que eles gostam da mesma coisa. Então Able diz que o próximo local a visitar é um local onde acontece um comercial de bala super azul, uma tal de bala Marble. Com um Frogadier e um Vanillite em um comercial, ele mostra como é esse local pro Ash, pro Go e pra Koharu. Ele diz que é um local muito apreciado pelo pessoal do Pokémania Azul, mas Brutus também estava lá e eles voltam a discutir. Agora o tema da briga é sobre o Vanillite, porque na visão do Brutus o Vanillite não é azul, ele é mais branco que azul. E o Able acha que o Vanillite é azul sim. Então, uma nova briga começa. A equipe Rocket retorna com o Meow vestido de Wobbuffet, mas os especialistas da cor azul ali acham estranho, não parece com o Wobbuffet. Meow tenta imitá-lo, mas acaba caindo, e a equipe Rocket foge novamente para não passar vergonha ali. Então Ash e os outros se questionam por que eles continuam se encontrando tanto, já que eles não se gostam. E a Koharu chegou a teorizar que é justamente porque eles têm um calendário, uma rotina muito semelhante para as atividades azul. Então, consequentemente, eles acabam se encontrando. Mas, nesse momento, o celular deles acaba tocando e avisando que uma nova promoção da atividade azul está rolando lá no Pokémart, no qual você tem que coletar o máximo de pelúcias da bala especial azul. Eles então olham um para o outro e saem correndo para comprar os itens. Mas lá eles estão brigando. Só tinha uma pelúcia. E aí eles começam a segurar, puxar um do lado, um pro outro, e acaba rasgando a pelúcia no meio. Mais uma vez, eles continuam brigando e o pessoal sem entender nada. Então, eles querem resolver isso de uma vez por todas. E o Go e o Ash decidem levar eles para um local mais distante dali. Eles decidem, então, vendarem os olhos e soltam 4 Pokémon em suas respectivas Pokébolas, 2 de cada lado. As Pokébolas, inclusive, são da cor azul. Ash se anima, uma batalha dupla, mas não. Os Pokémon de cada trocam de posição. E aí, como eles estão com os olhos vendados, estão tentando descobrir qual Pokémon que eles estão tocando. Brutus acerta o Pokémon do Able, Fanfi e Nidorina. E o Able acerta os Pokémons do Brutus, Croagunk e Seismitoad. Nesse momento, a equipe Rocket aparece, sequestra Eevee, Grook e Pikachu e começam o seu lema, mas sem o Wobbuffet, porque ele não quer sair da Pokébola, então eles acabam fazendo o sonzinho do Wobbuffet. A equipe Rocket retorna às suas raízes e rouba o Pikachu e os Pokémon dos seus amigos. E Able e Brutus acabam com a equipe Rocket com o Dewott e o Mystic. Foi uma surra. E aí, eles começam a se dar bem. Então a equipe Rocket chama o Gotcha e o Pelipper aparece, só que o Pelipper fica nervoso com a obsessão dos dois, também pela cor azul do Pelipper, e o Pelipper sai correndo. No final, o Pikachu do Ash manda um choque do trovão na equipe Rocket e ela sai decolando mais uma vez. Able e Brutus recebem uma mensagem. Mais promoções dos doces da cor azul Marble estão na cidade vizinha. Able e Brutus correm e se despedem. E a Koharu se questiona, será que os dois viraram amigos? E o Ash e o Go realmente não sabem o que responder e ficam todos rindo.
o episódio termina assim. Como eu falei pra vocês, era melhor ter terminado ali no Voltorb, né? Eu não entendi muito bem. Eu acho que o roteiro pensou assim, poxa, não é legal a gente dar um Volcarona pro Gol agora e dar um Shine. O pessoal já surta. Imagina dar um Pokémon desse calibre Shine pro Gol. Mas tudo bem, no próximo episódio a gente dá um Shine pro Gol. Mas um mais assim, um Voltorb. Só que é logo no começo do episódio, e pra mim isso seria o clímax pro episódio. Eu acho que o episódio poderia ter sido o que a gente tava teorizando que poderia ter acontecido. Uma corrida em busca desse Voltorb. Os Pokémoníacos da cor azul queriam muito esse Pokémon. Só que ao mesmo tempo isso quebra um pouco o roteiro, né? A trama, porque o Gol não é um fanático em Pokémon azul. E ele terminar com o Pokémon que todos os fanáticos queriam é um pouco quanto injusto. Então eu acho que o roteiro ficou numa cilada ali, ao mesmo tempo que queria fazer um episódio de Monocolor. Então assim, na minha visão, o lance Monocolor foi legal. Foi uma tentativa interessante de representar as pessoas que fazem Monocolor nos jogos. Sensacional, gostei demais. Só que a história do Brutus e do Abel é muito exaustiva. Eu juro pra vocês, eu assisti o episódio de novo hoje, ontem assisti ele 2 vezes, 3 episódios, e parece que o episódio não acaba. Toda hora o episódio é muito maçante, na minha visão. Eu achei um episódio bem arrastado pra acompanhar. Eu não gostei tanto. E é de um tema que eu gosto, Monocolor. Acho super legal fazer essas jogatinas Monocolor. Mas não foi pra mim. E o clímax, que era o Voltorb, me incomodou. Mas tem alguns pontos que eu quero puxar aqui. A Koharu. A Koharu acaba fazendo parte desse episódio. Eu acho que o roteiro, ele tenta colocar a Koharu numa situação novamente com o Ash e o Gol. Ela até tenta entender e ficar animada. Até porque eu acho que seria muito não natural da Koharu forçar uma barra que ela tá sentindo super assim, né, por dentro daquele negócio. Os meninos estavam super 10, mas ela ainda tava relutante em tentar entender mais sobre os Monocolor, mais sobre essa empolgação toda e também pela rivalidade dos dois. Então você percebia na Koharu um incômodo constante. Eu não sei se o roteiro teve dificuldades de introduzir mais a Koharu e ela ficar um pouco mais empolgada com certas coisas. Ao mesmo tempo que eu acho legal, porque permanece uma naturalidade da Koharu, eu fico um pouco pé atrás. Porque a Dawn ensinou a Koharu a se entregar um pouco mais. Então talvez aqui é o limite que a Koharu ainda consegue se entregar um pouco mais. Eu não sei. Também temos o lance do Gol falando que ele entende a obsessão daquele pessoal em relação aos Pokémon na mesma cor. Quando você é obcecado por uma coisa, você quer ser o melhor. Então ele entende aquilo. E isso é muito do Gol quando ele era pequenininho. Lembra? O Gol que era o sabe-tudo, que queria ser ali, né, o centro de tudo porque ele sabia sobre tudo. Então, isso o roteiro tirou um pouco do Gol. Mas o roteiro também faz o favor de deixar isso meio que tipo, olha, isso existe em mim, eu compreendo isso, eu entendo isso. Entendeu o que eu quero dizer? O roteiro eu acho que não queriam deixar o Gol como um menino sabe tudo o tempo todo, porque seria insuportável. Ainda mais para um protagonista. Acho que ninguém gosta do sabe tudo, não sei, acredito eu, que pra massa não seja interessante um sabe tudo. Então essa característica do Gol, ela é muito deixada de lado, mas ela existe. Ela está ali e o Gol consegue compreender. E isso eu peguei na hora ali. Eu fiquei mais pensando sobre isso durante o episódio inteiro do que todo o resto que estava acontecendo. E também o lance do Obofet, que acabou ficando, né, bem mais de lado, etc. Uma coisa que eu acho que talvez eles perderam a oportunidade aqui teria sido a equipe Rocket capturar um Pokémon ou usar de novo aquele Cheetle que eles acabaram capturando no passado, né? Por mais que esteja no Gotcha, talvez eles poderiam ter dado um jeito de conseguir aquele Pokémon de novo. Ele é da cor azul, então poderia ajudar ali, né, em eles conseguirem um pouco de dinheiro. Então, sabe, eu acho que perdem oportunidades. Talvez a equipe Rocket ter capturado um novo Pokémon agora pra Jessie, um outro Pokémon azul, né? Ela ficaria com o Obofet e um outro, ou o próprio James, que fosse.
Mas eu vejo que nesses momentos a equipe Rocket também perde, sabe, certas oportunidades. Por exemplo, naquele episódio que eu gosto tanto, Princesa contra Princesa, a Jessie acaba capturando o Lickitung só porque sim. Só que, na batalha ali, né, que teve a competição, ela usa o Lickitung, foi muito legal. Então, esses momentos eu percebo que o roteiro se perde um pouquinho. Sobre o Voltorb Shiny. Interessante, mas assim, como eu falei pra vocês, o outro episódio super majestoso, aquele Volcarona, ninguém tentou capturar e hoje aparece o Ash e o Gol correndo atrás de um Voltorb Shiny, porque era uma cor diferente, eles mesmos falam isso. Então eu fico incomodado, sabe? Eu acho que o roteiro se perde nesses fillers. Dá pra fazer umas coisas melhores, mas parece que eles se recusam. E sinceramente, de acordo com o Gol tá com o time dele atualmente, eu deixaria pra trás. O Voltorb teria ficado com o Volcarona sim. E que espumassem os fãs em relação ao Gol estar com o Volcarona Shine. No futuro o Ash poderia ter um Shine tão interessante quanto. Mas o roteiro às vezes parece que nega entregar, tipo, too much pra qualquer pessoa. Até mesmo pro Gol, que tem tantos holofotes em cima dele. Enfim, Voltorb Shine, o primeiro Pokémon Shine do Gol. Será que terão outros? Não sei. Fico pensando quando o Gol se reencontrar aquele Shiny Hunter. Vai ser bem legal, né? Ainda mais porque ele tá colecionando Pokémon Shines. Quem sabe não rola uma troca? Seria legal também, né? Bom, deixa isso daí pra vocês teorizarem. Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui.